Olá, estamos aqui para mais um Caminhos da Escrita. No Caminhos da Escrita de hoje falaremos sobre o assunto: você é um escritor que não escreve? Geralmente, se você é um escritor que não escreve, é porque você está, se travando aí com alguns limites. E geralmente esses limites são nossos, São limites internos. Bom, para falar sobre esse assunto, no Caminhos da Escrita de hoje, eu estou trazendo aqui o livro, Limites Internos, Como Superar Seus Limites Internos, do autor Steven Pressfield. Esse livro é muito interessante e eu vou passar por ele hoje, apontando aqui 17 tópicos que eu achei importante como dicas para você superar seus limites e passar então a ser um escritor que escreve, ok? Este livro, quebrando aqui já uma primeira, uma primeira leitura talvez enviesada que alguém possa vir a ter, não é um livro de autoajuda, é um livro onde o Steven Pressfield ele faz citações, ele traz pesquisas, ele traz algumas análises, então a gente percebe que realmente ele foi a fundo para superar os seus limites, ele conta a sua própria história, É um livro que é utilizado aí por outros professores, A professora Lucilena Galvão também cita esse livro, uma professora de filosofia, então a gente vê que vai para a filosofia, vai para outras áreas do conhecimento, e a gente está trazendo ele aqui para a escrita, porque exatamente ele se coloca enquanto um escritor que não escrevia, e vai superar exatamente os seus limites para escrever este livro e muitos outros livros, Então, estamos aqui hoje com limites internos. Eu vou começar aqui então trazendo uma primeira passagem do livro, que é exatamente enfrentar a adversidade. A gente precisa, por vários momentos, enfrentar a adversidade para escrever. Não é isso? O que acontece? A maioria dos escritores às vezes espera o melhor momento para iniciar uma escrita. Não, tem que estar um momento assim de silêncio, tranquilo, onde eu vou estar escrevendo, eu vou estar concentrado, e como é que é isso, Então ele coloca entre aqui 11 pontos altos de resistência, e eu estou pegando aqui um desses pontos. O livro ele traz muito mais do que 19, tá, pessoal? Eu estou trazendo 19, fica a dica aqui para vocês lerem o livro. Enfrentar a adversidade, Então ele vai dizer o seguinte, que para a gente enfrentar as adversidades, para os estoicos, a adversidade não é um castigo de deuses, mas é uma prova, uma revelação da alma. Epíteto, por exemplo, dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Então é a gente começar a entender o seguinte: o que eu faço com o que me incomoda e eu não consigo escrever? Como que eu transformo isso em um outro contexto exatamente para que eu consiga escrever? Como reagimos quando tudo foge do controle? Não é isso? Então a gente começa a entender o seguinte: as coisas vão fugir. Nós não temos o controle de tudo mesmo. Mas como que, mesmo diante desse cenário, às vezes, de confusão, eu me organizo, eu coloco ordem sobre o meu pensamento, sobre a minha ação, foco e consigo escrever e consigo produzir. Então começamos a caminhada de hoje aqui em Caminhos da Escrita exatamente enfrentando a adversidade. Uma regra de ouro, O Steven Pressfield ele traz pra gente uma regra de ouro que para mim é interessantíssima. A regra de ouro diz o seguinte: quanto mais importante para a evolução de nossa alma for a vocação ou a ação, mais resistência encontraremos para concretizá-las. E isso eu já vivi em grande parte da minha vida e estou trazendo aqui, a partir da leitura do Steven Pressfield, porque realmente assim, você quer muito escrever, e aí você vai ver que você vai se deparar com dificuldades, exatamente porque você quer muito aquilo. Você quer se tornar um escritor, você quer se tornar um atleta, e você vai ter que dedicar a atividades físicas. Você vai ver que vários desafios aparecerão. É porque você passou a colocar foco nesse ponto. Qual? Nessa identidade que você quer construir. Você quer se tornar um escritor, ou você quer se tornar um leitor, você quer se tornar um atleta, ou até mesmo para as pessoas que buscam dentro de hábitos saudáveis: eu estou um pouco acima do peso e eu quero emagrecer. E aí você tem que começar agora a trabalhar a sua alimentação mais saudável. Aí você vai ver que a família começa a te chamar para festa só de guloseimas, os colegas te chamam para as sextas, as noites também, para bebidas e guloseimas, ou seja, as resistências elas vão aparecer exatamente aonde você está colocando o foco. Essa é a regra de ouro que ele traz pra gente, Ou seja, não desista, persista, porque essa é uma resistência que vai aparecer, é um limite que você vai precisar superar para escrever, para se tornar um escritor, Um próximo ponto é: o medo nunca vai embora, E ele vai dizer o seguinte, que nós temos resistência, e o medo é uma resistência. Você começa então a fazer o quê? Eu não consigo, eu não dou conta, Ou seja, você vai criando medo em você mesmo de escrita, E aí o que a gente precisa entender aqui é que existe essa relação,
E o medo nunca vai embora. O que precisamos é ter atenção e lidar com as situações. Essa luta interior diária, evoluindo para um ser humano melhor, para um escritor melhor. Ou seja, no primeiro momento, no primeiro dia, você vai pegar a folha em branco e vai continuar com a folha em branco. No segundo momento, um parágrafo. No terceiro, 2 parágrafos. No quarto dia, uma página. Né? E aí vai chegar um momento em que você vai conseguir sentar e produzir 2, 3 páginas numa sentada. Mas isso não é num primeiro momento. Né? No primeiro momento você vai ter que enfrentar essa resistência também. Né? Então, os medos que nós temos, né, eles implicam, né? A gente pode ter medo de perda, muitas pessoas têm, né? Esse apego, o medo da perda, que seja de bens materiais, que seja de família. Eu gosto muito do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, do meu irmão, do meu tio, sei lá de quem da família, e aí você tem medo de perder. Eu gosto daqui da minha casa, e aí você tem medo de perder sua casa, o seu emprego. A gente vai criando medos no caminhar da nossa vida. E no momento em que você se coloca enquanto escritor, né, você quer construir uma identidade de escritor e precisa escrever, esses medos também vão aparecer e você vai ficar com medo agora de escrever. Né? Então esses medos, eles alimentam a resistência em evoluir. E a gente precisa dominar esses medos e vencer a resistência, né, e começar a escrever. Então este é mais um ponto, né, que o Steven Pressfield traz para a gente e que a gente precisa refletir sobre ele para a gente fazer essa caminhada aqui, né, no caminhos da escrita. Um próximo ponto é resolver problemas. Né? Eu digo que por muito tempo eu mesmo me achei resolvedor de problemas e achava o máximo resolver problemas. E aí eu fui entender que para você que quer, por exemplo, se tornar um escritor, né, a escrita, como também leitor e por aí vai, não é uma resolução de problemas, né? Eu tenho prazer em resolver problemas. Não, eu preciso ter prazer agora, vontade em criar produtos, né, em ver o resultado do meu trabalho. Né? O livro, a escrita, ele é resultado, ele é produto. Ele não é uma consequência de uma solução de problema. Né? Você não está ali só resolvendo um problema, você está ali produzindo algo. Né? É criatividade, não é reatividade. Né? Você não vai reagir a uma situação, problema, e só resolver um problema. Né? Você vai criar. Então a criação ela é muito mais, ela é maior. Ela é mais do que só resolver um problema. Um outro ponto que ele traz para a gente é ouvir a nossa alma. O que ele está dizendo com isso? Ele está trazendo a gente para pensar sobre nós nos darmos a possibilidade da escuta. Né? Por vezes a gente não se escuta, a gente não para nos escutar. E como é que a gente faz isso? O silêncio e a noite têm sido importantes para que a gente consiga escutar a própria alma. É difícil escutar o nosso interior. Por quê? Por que é difícil escutar o nosso interior? Porque a gente, cada dia mais, está tão estimulado com tanta coisa, está tão estimulado com tantas informações, são tantos barulhos, né? Esses barulhos aí são, de certa forma, metafóricos, de certa forma não, né? Mas são barulhos que atrapalham a gente a nos escutar. E a gente precisa de um silêncio. E esse silêncio não é você ir para... agora então eu vou lá para um lugar onde é completamente silencioso, no meio do nada. Não é isso que eu estou dizendo aqui, né? O que eu estou dizendo aqui é que você precisa encontrar o seu silêncio. Você pode estar no meio de uma festa e estar com você mesmo no seu silêncio. Né? Ou seja, isso é concentração, é foco. Né? E para fazer isso, você por vezes vai precisar, né, se encontrar, estar com você mesmo, olhar para o seu interior. Às vezes as pessoas, ele coloca aqui o seguinte, as pessoas elas entram em depressão e ansiedade, né? E aí elas vão buscar medicamentos para superar isso, porque a depressão e a ansiedade também é resistência, principalmente para quem busca ler e escrever. Né? Quando nos drogamos para não ouvirmos o chamado de nossa alma, estamos nos comportando como bons cidadãos e consumidores exemplares. Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV e a cultura pop materialista vêm colocando em nossa cabeça desde o nascimento. Em vez de recorrer ao autoconhecimento, à autodisciplina, ao trabalho duro e ao adiamento da gratificação, simplesmente consumimos um produto. E aí você não produz, você só consome. Né? Você só reage, você não cria. Né? Então esse é um ponto também que a gente precisa ter de atenção, né, enquanto limite para quem quer se tornar um escritor, né, que a gente precisa superar. Então a gente precisa ouvir a própria alma. Né? Diante desse cenário, a gente tem mais um limite, que eu acho que esse é conhecido de muitos, que é da vitimização. Né? Eu não dou conta, não é comigo, não é para mim. Né? Então esse processo de vitimização também aparece, né, para gente que não é e quer se tornar um escritor. Né? A condição torna-se uma obra de arte em si mesma, né? Uma sombra do verdadeiro ato criativo. O papel de vítima é uma espécie de agressão passiva. A pessoa ela busca gratificação não por meio de trabalho ou contribuição baseada na própria experiência, criatividade. Né? Então a gente passa a buscar aí no papel de vítima, né, uma ajuda, um apoio, e não se enxerga enquanto protagonista, aquele que vai fazer, aquele que vai escrever, aquele que vai pegar uma folha em branco e produzir ali, né, colocar a sua ideia, seu pensamento. O resultado precisa vir por meio de ação criativa e não da espera de socorro. Ficar apresentando os problemas
problemas de saúde, desafios da vida. Eu passei por muitos problemas. Passou, vai ser passado. Deixa no passado e vive o presente. Não é? Então você fica ali colocando seus problemas de saúde, desafios da vida, vitimizando o tempo todo. É o contrário de trabalhar a evolução humana, a ação criativa. Né? Ok, né? Eu tenho um problema de saúde. Tudo bem, você precisa trabalhar, né, essa questão de saúde e superá-la. Naquele momento você ainda não superou, tudo bem, né, mas foca então no seu presente, foca no que você está se propondo fazer, que é escrever, né, e comece, que seja com uma linha, 2, uma página, 3, até você superar mais esse limite da vitimização. Ele traz também para a gente o viver em liberdade, né, que é um desdobrado, né, de você superar a vitimização. Né. O viver em liberdade é ser governado ou se orientar pelo outro, limitando, né, essa liberdade e esse seu autogoverno. Né? É observar que fazer as próprias escolhas é uma medida do próprio autogoverno. Vontade, ação de criação, ato de querer podem caracterizar um autogoverno. Né? Então, faça uma autoavaliação e veja, né, você toma suas decisões, né, faz as suas escolhas ou é levado a escolher. Ou às vezes nem escolhe. Né? O não escolher e seguir os outros também é uma escolha. Né? Você também está fazendo uma escolha no momento que você não escolhe. E por vezes a gente é levado a outras escolhas e a sua escolha de escrita você não faz. Né? Você não escolhe escrever. Você escolhe fazer um passeio ou ir trabalhar, se ocupar com outras questões. Né? Então você não se prioriza. Você prioriza o outro, a escolha do outro ou nenhuma outra escolha que também é uma escolha. Né? Ou seja, isso também é um limite, é uma resistência que você vai precisar superar se você quer se colocar enquanto um escritor. Né? Então, viver em liberdade, né? Se libertar aí do outro, das escolhas do outro. Né? Diante dessa caminhada, né, desse momento de libertação, um outro ponto também importante é o da autoridade. A gente cresce enxergando autoridade nos nossos pais. Né? Todo mundo passa por esse processo. Então os nossos pais ou tios, a pessoa que te criou, às vezes você não foi criado com seus pais, tios, né? Você foi criado com uma outra pessoa, que ela é uma referência de autoridade, e você cresce com essa referência. E depois você tem referência de autoridade, às vezes dentro de algum espaço que você frequenta, sendo religioso ou não, escola, né? O professor é autoridade, e depois você vai lidar com o seu chefe, que é autoridade. Só que isso também é um limitador. Você tem que aprender a lidar com essa referência de autoridade, porque senão você não passa a ser autoridade na sua vida. Né? Você precisa, nesse momento, superar e se colocar enquanto autoridade, né, na sua vida. E superar, então, esse medo aí. Né? Em um passado não muito distante, eu mesmo já tive muito medo, especialmente das pessoas que tinham autoridade, né, principalmente chefes. Mas o caminho me levou a assessorá-las até superar este medo, né? E levou-me a estudar com doutores até superar também o medo desta outra autoridade, professores universitários. Agora sigo um processo evolutivo de crescimento e superação, lidando com autoridades enquanto pessoas, seres humanos como eu também sou, né? E aí, lado a lado, a gente supera esse medo e consegue sentar e colocar no papel o que pensa, pesquisas que fez, leituras que fez, né? Ideias que tem. Então você consegue escrever, expressar os seus pensamentos, né, as suas análises, né, colocar no papel. E aí você se coloca, então, enquanto uma autoridade, qual? De escritor. Né, você constrói a sua identidade de escritor aí. Então, superar esse medo de autoridade também é importante, é um ponto que ele nos traz. Né. Um outro ponto é as horas voam. E esse é muito legal. Né? Por que as horas voam? Né? Existem várias pesquisas atualmente apontando, né, para uma dinâmica onde você se enxerga trabalhando e não percebe que o tempo passa. Não é isso? Ou seja, você está presente ao mesmo tempo, tão presente, né, que o passado ou o futuro se desfez ali, né, e ao mesmo tempo você não consegue se prender a essa temporalidade, você não percebe que o tempo passou. Quando faço o que gosto, realmente não vejo o tempo passar. As horas passam rápido e não percebo, pois estou envolvido. E quando fazemos o que gostamos, fazemos bem e acabamos trazendo outras pessoas para este movimento, não havendo isolamento. Você começa, inclusive, né, a se relacionar dentro daquele movimento do que você faz, do que você gosta. Né? Eu estava conversando com meu filho esses dias e eu achei interessante que eu perguntei para ele o seguinte: você gosta de estudar? E ele falou assim: eu não gosto de estudar, eu só gosto de matemática. Né? Você falou: mas matemática não é estudar. Né? Então, para ele, é tão gostoso matemática que ele não se enxerga estudando. Né? Então, no momento em que você estiver fazendo algo que você gosta,
Você não vai se enxergar trabalhando e você não vai ver o tempo, né? Mas o tempo vai passar, o tempo vai continuar passando. E você não vai ver esse tempo passando, né? Se você é um escritor, você vai se debruçar sobre uma folha em branco e vai escrever, e vai escrever, e vai escrever, né? E não vai se prender ao tempo. Ah, ainda tem mais 5 minutos, ainda tem mais 10 minutos para escrever, mas eu não escrevi nada, né? Você nem vai lembrar que existe tempo, temporalidade aí. Então as horas voam, né? Remoendo as injustiças também é um outro limite, né, que a gente precisa superar. Por vezes a gente se prende, né? O Steven Pressfield ele vai dizer o seguinte: a resistência ela gosta de nos curar. Ela sabe que quanto mais energia psíquica gastarmos remoendo as velhas e entediantes injustiças de nossa própria vida, menos entusiasmo teremos para fazer nosso trabalho, né? E assim a gente vive. Então às vezes você quer escrever, mas você está tão preso a um passado, né, de injustiças que você fica remoendo aquilo e aí na hora que você assusta o tempo passou ou você não tem mais energia para colocar no papel, não é isso? No momento em que você se liberta dessas injustiças, você pega essa energia toda e coloca ela no papel e você escreve. Às vezes me pegavam então remoendo, igual o boi, né? O boi ele fica ali remoendo, né? Então a gente fica igual o boi, às vezes remoendo o passado. E a gente gasta, como o boi, gasta muita energia, né? Ele está ali gastando muita energia para remoer. Às vezes a gente também entra nesse ciclo de gastar energia remoendo o passado, né? E joga essa energia fora. Agora procuro usar minhas energias para produzir, criar e viver o presente. Tenho praticado o destrale. Muita gente faz o destralhe material, não é isso? Você tira roupas velhas, sapatos velhos, objetos, e aí você consegue perceber que fica mais fácil até transitar pela casa, porque você tirou um tanto de material que estava ali atrapalhando o seu caminho, né? E quando você começa a fazer esse destralhe mental, né, você consegue destralhar, mas agora não são objetos mais, são pensamentos do passado, são ideias do passado que te travavam. Você tira isso, o que você faz? Você está superando esse limite, liberando o caminho. Qual caminho? Da escrita, né? Nós estamos aqui agora nesse caminho da escrita, aprendendo a viver não apenas no presente, mas também com o mínimo presente e necessário para a escrita. Seguindo então aqui, nós temos mais um ponto que é o ordem mental, né? O que o Steven Pressfield ele traz para a gente enquanto ordem mental, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, na mesma toada, né? Nessa mesma caminhada aqui do destrale, o que nós temos? Né? Nós temos a necessidade de ordem mental. Pensa você caminhar por uma casa toda desorganizada, é o destralhe, né? Você não consegue andar, você esbarra, você tropeça em algum objeto, e aí você começa a organizar a casa, você caminha mais fácil, né? A cabeça da gente, né? A nossa mente, não é muito diferente disso. Ela precisa de uma certa ordem mental, né? Então esse é mais um limite. Quando a gente começa, por exemplo, eu lembro da minha infância, né? Antes mesmo de eu construir o hábito de leitura, eu pegava às vezes um livro e começava, antes de terminar a página, eu já estava prestando atenção no passarinho, eu já estava prestando atenção no barulho, no irmão que estava fazendo alguma outra atividade, no colega da sala que estava fazendo. Ou seja, eu não estava organizado mentalmente para a leitura, né? Isso é uma confusão mental. O que é confusão mental mesmo? Não é assim? É uma confusão de ideias, né? Uma confusão, né? Ou seja, uma fusão de ideias. Você está com várias ideias ali ao mesmo tempo na sua cabeça e você não consegue focar no que está fazendo. A escrita é a mesma forma, né? Para você escrever, né, você tem que superar mais esse limite. Qual o limite? Né, da confusão mental. A confusão mental ela é um retrato da fusão de várias ideias, ou ainda uma mistura de várias vidas, né? O resultado é uma desordem mental, né, que eu mesmo me travei por muito tempo. E aí quando eu limpei a minha mente da confusão mental, né, eu desfiz essa confusão mental, né, ou eu passei a focar a minha ideia, né, estar focado, né, eu consegui então ler meus livros, né, eu consegui escrever meus livros, né? Então a gente precisa superar também esse limite aí dessa confusão mental, colocando ordem, né, uma ordem mental aí. O próximo tópico, né, que o Steven Pressfield traz para a gente, né, contribuindo aqui então para nos tornarmos, né, um escritor, é ceder hoje. O que é ceder hoje? Né? O que ele está trazendo enquanto um limite do ceder hoje? Ele fala que quando você cede, né, você fala assim, eu preciso escrever, não vou escrever, não, só hoje que eu não vou escrever, porque eu vou fazer outra coisa. Você está cedendo, né? E o ceder hoje é um risco na fala do Steven Pressfield, porque é um alcoólatra que fala assim, não, eu vou ceder, eu vou tomar só um copo hoje. Ele começa tomando só um copo hoje, quando ele assusta, ele voltou, né, ao vício, né, do alcoolismo. Então, da mesma forma, isso vale. Eu estou num exercício de um hábito alimentar. Não, mas eu vou ceder, hoje eu vou tomar só um copo aqui de Coca-Cola. Aí amanhã você toma mais outro, aí você voltou a beber refrigerante e seu hábito alimentar foi embora. Então, ceder hoje também funciona para uma alimentação sem bons hábitos, para trabalho sem qualidade, para vida sem limite. Haverá doença, medo, obesidade, gula, consumo, né? Então, não existe um ou outro, né? É como você pensar o seguinte:
Às vezes a gente faz essa confusão mental, né? Que é o seguinte: é como se a gente olhasse para a temperatura e achasse que quente e frio fossem duas coisas diferentes. E não são. Né? O quente e o frio são duas medidas de temperatura. Né? Você está olhando o clima, por exemplo, hoje está quente. Ah, não, hoje está frio. Eu estou dizendo de medidas do quê? De temperatura. Né? Amor e ódio. Ah, não, são duas coisas diferentes. Não são, são duas medidas de um mesmo sentimento. Né? Você odeia, você ama. Né? E qual que é o exercício que a gente precisa fazer aqui, então, entre vícios e virtudes? Né? Quando alguém remete, por exemplo, aos 7 pecados capitais, né? E diz assim: ah, fulano é guloso, não, então ele é um vício, né? Então como é que ele tem que fazer? Aí ele tem que acabar com isso na vida dele. Não, ele não tem que acabar, né? Ele tem que achar o equilíbrio, né? Porque um pouquinho de gula, ou seja, você buscar, é você também ter busca na sua vida, você quer, você tem uma certa ambição ali, né? Você tem um desejo, você não pode exagerar, que aí você vai comer mais do que devia, né? Então o que eu estou dizendo aqui é que você precisa buscar o equilíbrio, né? Então esse equilíbrio aí também é um limite que a gente precisa superar. Então, não ceda. Né? Quando eu uso o exemplo, por exemplo, da bebida, né? Não estou dizendo também que você não vai beber nunca mais, né? Mas se você conseguir encontrar o equilíbrio, é esse o exercício, né? Que o Steven Pressfield traz, e é esse o exercício que a gente precisa fazer. Né? Eu vou escrever. Agora eu não vou fazer mais nada na minha vida, só vou escrever. Não. Mas eu também preciso achar o equilíbrio, né? Para a minha escrita, para o meu momento de escrita. Então é esse o exercício aí que o Steven Pressfield traz para a gente superar o limite do ceder hoje. Né? E aí, caminhando aqui, a gente tem mais um tópico que é o mundo real, né? E aí a gente volta um pouco lá no adversidades, né? É você pensar que você vai superar adversidades e você vai ter que lidar com o mundo real, né? O profissional conduz seus negócios no mundo real. Adversidade, injustiça, desafios, telefones chatos, até boas pausas e quicadas de sorte são o terreno no qual se deve conduzir a campanha. O profissional compreende que gramado perfeitamente plano só existe no céu. Né? Então esse caminho feliz é o planejado, ok, eu me planejei hoje para eu escrever 3, 4, sei lá quantas páginas, aí aconteceu um problema que eu tive que parar para resolver, aí o vizinho, aí não sei quem, aí a família, né? Ou seja, o caminho feliz é o planejado, mas trabalhamos com caminhos tortos, com buracos e pedras atrapalhando quem quer caminhar, e é preciso lidar com isso e não desistir. Né? Então o mundo real é esse, de buracos e pedras. E nós vamos ter que superar esses buracos e pedras e sair do outro lado. Né? Então é esse o exercício aí, mais esse ponto, mais esse limite de superação. Nós temos então mais um ponto que é o estar pronto. Né? A gente precisa estar pronto. Busco sempre estar pronto e o melhor preparado, com conhecimento técnico. A inspiração será um complemento às atividades rotineiras, não sendo o principal. Então o Steven Pressfield ele traz para a gente que um limite é você, por mais que tenha criatividade, você não está pronto tecnicamente. E você não constrói uma estrutura, né? Lembra da organização da casa, da organização da mente. Né? Ou seja, se você se propõe, eu vou escrever dia tal, tal hora. Né? Então naquele momento você precisa, né, estar com um ambiente organizado, né, estar com sua mente organizada, e aí você se debruça sobre o papel, né, sobre o laptop, computador, sei lá, onde você vai escrever, né, e você escreve, produz. Então esse é um dos limites que a gente precisa superar, estar pronto. Né? E falando em limites, né, limitações, né, nós todos temos, né, as nossas limitações, né, a gente precisa então reconhecê-las. Aprendi a fazer de tudo na vida. Hoje eu vejo que me tornei um generalista. Né? Agora eu preciso me tornar um especialista, que tem limitações. Né? A gente não dá conta de tudo e a gente precisa enxergar. Né? Então, escutar a própria alma, olhar para o interior também nessa caminhada, aceitar que possui limites, né? E aí no momento em que você aceita e entende os seus limites, você fala, olha, eu vou ter que, né, para se colocar enquanto escritor, para eu me tornar um escritor, eu, ciente dos meus limites, eu vou me preparar, né, para dar conta desses limites. Eu tenho dificuldade de escrever de dia, mas eu escrevo bem de noite. Então eu vou me preparar para, né, escrever à noite, me organizar e etc. Ou o contrário também, né? Então, ou seja, cada um com seus limites, cada um enxergando, identificando os seus limites, né, saberá o que precisa ser feito para superá-los. Um outro ponto que é o poder à nossa volta, né? O Steven Pressfield ele vai dizer o seguinte. Quando nos sentamos todos os dias para trabalhar, algo misterioso começa a acontecer. Um processo é posto em movimento. Né? Ou seja, no momento em que você se coloca para a escrita, né, você se prepara para isso. Né? Quando, então, passo a acreditar em meu trabalho e em meus pensamentos, né, você cria
né, um sentimento consigo mesmo que é positivo. Você passa a acreditar, né, que o que você está fazendo vai acontecer e vai dar certo. Enxergar poder em seus pensamentos e sentir força em seus sentimentos, pensamentos mais profundos em relação ao que você faz. Ou seja, você agora é um escritor, né? Ou seja, você se enxerga enquanto escritor, né? E aí você coloca energia nessa identidade, né? E aí você vai ver que você muda. O que que muda? A sua identidade, né? O que você agora está se vendo é enquanto o quê? Um escritor, né? Então esse é um limite que você também vai superar neste momento. Relacionado ainda, né, a esse limite, tem mais um que o Steven Pressfield traz para a gente, que é do ego para o self. Né? É uma leitura, inclusive, que ele traz. Quem tiver mais interesse, né, e quiser buscar, é Carl Jung, né, em seu livro Ideação, que discute, né, esse movimento, né, de transformação, dessa caminhada do ego para o self, aonde então a gente entende, ou pelo menos busca entender, o desafio que é você, né, sair do ego, né, sair daquele achismo e realmente caminhar para a construção, para a produção. O corpo, como parte do uno, é e sofre os pensamentos. Né? O ser humano, nós somos mental, né? A gente pensa o tempo todo. Né? No momento em que você muda seus pensamentos, livrando-se de tristezas do passado, abrindo espaço para o presente, de forma mais leve e focado, né? Sim, você passa então a acreditar que pode, né, curar o passado, viver o presente e não apenas enquanto mero espectador. Né? Agora você é protagonista, você é o escritor. Né? Você está escrevendo não só o seu livro, o seu artigo, sua tese, o que você estiver escrevendo, né? Você está escrevendo também a sua história enquanto um escritor, enquanto um pesquisador, né? Ou seja, você agora é o protagonista, né? E você faz esse movimento, né, enquanto o self, ou seja, enquanto aquele que olha para dentro, né? É como se você conversasse com você mesmo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, né? E não um movimento do ego, né? Como se fosse alguém que já domina tudo e dá conta do todo. Dentro desse movimento, né, existe nos dias de hoje a gente tem escutado cada vez mais, né, um termo em japonês que é o Ikigai, né, que é você fazer, né, encontrar o seu objetivo de vida, né, a sua missão, a sua visão. Né, qual é a sua missão? Né, o que você gosta de fazer? Né, o que você faz bem? Né, ou seja, você quer se tornar um escritor? Né, como é que você se enxerga dentro desse processo? Né, como você faz? Né, o que você escreve? Para quem você escreve? Né, se você escreve bem? Né, qual é a sua missão, o que você quer transmitir através da sua escrita. E para fechar, né, o nosso último ponto aqui é trazido, né, pelo Steven Pressfield nesse livro Superando Limites, e que tem uma relação direta com tudo que foi falado aqui, né, é sobre o território, né, ou seja, qual é o seu território. Você já parou para pensar qual é o seu território? Né, é pensar o seguinte, geralmente, quando numa floresta você tem, né, um animal que domina o território, é porque ele conhece muito bem aquele território, né? Ele vive aquele território. O mesmo cabe para a gente, né? O artista, quando ele é bom no que faz, é porque ele domina aquele território dele. Né? Qual é o seu território? Né? É preciso fazer pelo que se acredita, né? E não só pelo que se ganha, né? Mas sim pelo que se busca principalmente, né? E o que se reflete enquanto o seu território. Né? Quando o artista trabalha territorialmente, reverencia o céu, alinha-se com as misteriosas forças que animam o universo e que procuram, por meio dele, trazer à luz uma vida nova. Trabalhando para si, ele se põe a serviço dessas forças. Né? Então, o território, né, é você pensar o seguinte, aonde a minha atuação, aonde eu atuo com sabedoria. Né? Você está se propondo a ser um escritor. Né? Você vai escrever sobre o quê? Qual é o seu território? Você vai falar sobre o quê? Né? Vai falar para quem? Né? Quais pessoas, por exemplo, leriam, né, aquele texto seu, aquele livro seu, ou comprariam o seu livro? Né? Ou seja, qual é o seu território? Então fechamos aqui mais esse Caminhos da Escrita, né, passando por 19 pontos. Não são só esses pontos que esse livro traz, né? São muito mais do que 19 limites. Né? Que bom se a gente tivesse só 19 limites para vencer na vida, né? Não são só 19 limites. Nós temos muito mais que 19 limites internos. Mas eu trouxe aqui, né, nesse Caminhos da Escrita de hoje, esses 19 pontos, buscando contribuir e ao mesmo tempo chamando vocês para essa leitura também, né? Para que vocês busquem aí esse livro, Limites Internos, do Steven Pressfield.
né? Uma boa leitura para quem tiver interesse em caminhar, né, por esse espaço aí compartilhado por ele, né, que é o Steven Pressfield, que também é um escritor que passou por dificuldades e superou, né, os limites da escrita, né, e que hoje é escritor aí de best-sellers, né, e de livros publicados no mundo afora, né, e que nos traz então essa contribuição e que eu também estou trazendo aqui, associado, né, também aos meus limites e que eu fui superando para me tornar um escritor. Uma boa leitura e uma boa escrita aqui para vocês, neste caminho da escrita.